Será que uma criança com autismo se beneficia de fato da inclusão escolar? Ou será que na escola ela está sofrendo? Oi pessoal, aqui é a Cláudia Lopes e esse é o segundo vídeo da série sobre autismo, em que eu vou enfocar a inclusão escolar do aluno com autismo. Eu mencionei no vídeo anterior que o desenvolvimento neurológico e cerebral acontece porque ele é disparado pelas condições ambientais. Por exemplo, você aprende a ver porque há luz para que a retina, os neurônios da retina possam captar. Ou percebe a profundidade que determinados objetos estão no ambiente, porque você pode se mover por esse ambiente. O cérebro, então, vai construindo essas relações visuais e espaciais e vai fazendo relação com outros conhecimentos e percepções. Dessa maneira, ele vai se desenvolvendo, sempre nessa interação entre aquilo que é percebido do ambiente e aquilo que é desenvolvido. Eu estou relembrando isso que eu mencionei no vídeo anterior para introduzir a questão, né? Se a criança tem essa dificuldade, qual é o benefício que ela vai ter frequentando a escola? Quando a gente fala então da importância dos estímulos, do desenvolvimento aí estreitamente relacionado com o que o ambiente oferece, isso por si só já poderia explicar, né? Quanto mais diverso o ambiente, quanto mais rico do ponto de vista de estímulos, melhor para a criança. Deixando de lado a questão do direito, porque essa já está dada. Uma criança tem direito a frequentar a escola, portanto isso aí não está em discussão. Mas do ponto de vista do desenvolvimento, é extremamente benéfico, porque a escola é um ambiente muito estimulante para qualquer criança, principalmente para crianças que tenham essas dificuldades aí relacionadas com o espectro do autismo. E é importante a gente pensar também que não apenas a quantidade de estímulos é importante, mas a qualidade desses estímulos, né? Não basta apenas ficar diante de estímulos isolados ou que não seja possível construir um significado entre eles, mas está dentro de conjuntos, de relações, que é justamente o que a escola oferece para os alunos. Sociabilidade, desafios, tarefas, com essa possibilidade de fazer relações, de construir, do ponto de vista cognitivo mesmo, compreensões mais abstratas sobre aquilo que se vivencia. Em relação também aos benefícios da inclusão escolar, é importante que a gente destaque que muitos dos estudos que foram feitos sobre crianças com autismo utilizaram como sujeitos crianças que viviam ou em instituições, ou não eram escolarizadas, ou eram escolarizadas numa realidade da escola especial, convivendo com pouquíssimas outras crianças e, de alguma forma, justamente por esse ambiente pouco estimulante, acabavam cronificando as suas dificuldades. Vamos, por exemplo, imaginar uma criança que tem dificuldade de comunicação, estando numa sala com outras 3 crianças que tenham dificuldades até maiores que a dela. Então ela vai imitar essas crianças, ela vai conviver com essas crianças, às vezes vai desenvolver comportamentos até que ela não teria condições de ir além, mas acaba se cronificando naquilo, e aonde também o único modelo de fala ou de uma interação de uma outra natureza mais complexa é o adulto. E na escola isso não acontece, porque várias crianças vão conversar, vão desafiar e vão poder servir de modelo, aqui no nosso exemplo, né, de fala ou de outros comportamentos, para essa criança com autismo, que também vai ter, como todas as crianças, a necessidade de interagir com estes outros e de participar desse grupo. Essa necessidade, ela vai sendo construída justamente por essa convivência. Se a criança fica isolada, de fato ela não vai desenvolver a necessidade de interagir, de participar de uma brincadeira, enfim. Então, quando acontece a inclusão, as crianças com autismo começam a ir mais cedo para a escola e começam a desenvolver
capacidades que até então a literatura não registrava, né? Não se suspeitava que essas crianças pudessem desenvolver essas capacidades. Uma coisa que acontece, que costuma acontecer quando o professor recebe um aluno com autismo e até com outras questões ou outros diagnósticos, é que o professor vai no Google e digita lá autismo e lê uma série de artigos, às vezes, né, na maior parte das vezes não atualizado, e aí ele fica com uma série de pré-conceitos sobre o que uma criança com autismo deveria fazer. E quando essa criança está na sala de aula, ele percebe que ela tem uma interação com as outras, ela se relaciona de forma afetiva com outras crianças, ela participa de atividades, mas isso acontece por quê? Porque aquela criança que ele está lendo no Google, né, que foi estudada num contexto de segregação, e aquela criança que está participando das atividades lá na sala de aula dele, são crianças muito diferentes. Essa criança que hoje está na inclusão escolar, ainda que tenha aquelas características básicas do autismo, né, os prejuízos aí da sociabilidade, comunicação e na repetição, ela vai desenvolver, vai questionar, vai ampliar esse repertório, e a escola é um grande motor para isso. Do ponto de vista, então, da saúde psíquica, do desenvolvimento psicológico, a criança com autismo recebe um grande benefício quando ela frequenta a escola, ainda que o objetivo da escola não seja trabalhar no desenvolvimento psicológico da criança por si só, né? O objetivo da escola é a aprendizagem, que a criança aprenda, que a criança participe da sociedade como um cidadão de direitos. Mas a criança obtém esse ganho também, justamente por poder experimentar essas relações. Quanto mais cedo, então, isso começar, melhor. Do ponto de vista do desenvolvimento cerebral, é importante não esquecer a questão da plasticidade neuronal, ou seja, o nosso cérebro vai se adaptando de acordo com as experiências que ele vai vivenciando, né? Então é importante que essa criança participe de contextos diversificados justamente para favorecer o seu desenvolvimento. E a escola é um ambiente saudavelmente desorganizado, ou seja, ela não é um ambiente previsível, estático. A escola, o local onde as crianças se encontram, ela é um ambiente diverso, onde acontecem surpresas, e a criança com autismo aprender a lidar com isso também é muito importante, para que ela consiga experimentar maior flexibilidade nas suas ações. Ela vai desafiando as suas estereotipias quando outras crianças a convidam para brincar, servem de modelo para ela e assim sucessivamente. Muitas vezes isso resulta numa criança muito mais competente e interativa na escola. E aí o professor até começa a se perguntar, mas será que aquele aluno é autista mesmo? Né? Tem essa pergunta aí. E isso geralmente é um resultado desse efeito Google aí, né? O professor comparar aquele aluno que de fato ele tem, que está na sua sala de aula, que vivencia ali com os demais alunos as aprendizagens, com aquele aluno teórico, idealizado, das pesquisas científicas aí pouco atualizadas, né? Então, mais uma vez aí, lembrando da questão dos diagnósticos, dos laudos, é muito importante que o professor confie na sua observação do que está acontecendo, que ele possa diagnosticar as ações daquele aluno, as necessidades educacionais daquele aluno e que não fique preso a um laudo e a um imaginário sobre o que deveria ser o autismo, que muitas vezes está muito distante, até do ponto de vista de conhecimento científico, do que a gente tem hoje. É importante então observar aquela criança enquanto um aluno, enquanto um ser que está se desenvolvendo, aprendendo, e a partir daí o professor se coloca no lugar de muito mais potência para poder trabalhar com esse aluno. O que ele precisa, o que ele tem interesse, o que eu posso fazer, o que eu posso oferecer para que ele se desenvolva cada vez mais. Dessa maneira, o professor vai construindo o conhecimento. Como trabalhar com essa criança tão diferente? Que estratégias eu estou usando? Estratégias que estão dando certo? Essas aqui não deram certo, estou revisando. E assim sucessivamente, que esse é o caminho da construção
de conhecimento. E o melhor ainda, que não é uma estratégia voltada apenas para a educação de uma criança, mas de um grupo do qual essa criança participa, que é de fato o maior desafio da educação inclusiva, né? Como eu ensino grupos, como eu trabalho com grupos diversos, dos quais eu espero ações, reações diversas, e não aquela coisa estereotipada, padronizada, todo mundo fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo, né? Esse é o grande desafio para a escola inclusiva. Bom, gente, esse então foi o segundo vídeo da série sobre o autismo. Eu espero que vocês tenham achado útil, tenham gostado, e a gente se encontra então nos próximos vídeos. Até lá!